Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para trazermos um conteúdo, uma porção, um subsídio da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo, a minha amiga, irmã em Cristo Jesus, que sempre tem nos acompanhado no nosso canal, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Isso aqui é um aperitivo, isso aqui é uma porção para que você venha ter mais conhecimento e crescer, enraizar, né, na palavra do Senhor. E hoje é um assunto que é muito importante, muito relevante. Faz-se bem, né, fez bem eu analisar o assunto da nossa escola bíblica e trazermos esse conteúdo em complemento para que os irmãos venham ter mais um subsídio para o seu crescimento espiritual. Quem sabe isso é uma dúvida que está pairando dentro da mente de a cada aluno ou a cada aluno da escola bíblica dominical. Muito bem, esse vídeo aqui ele tem um propósito, ele tem um objetivo a falar sobre o jejum. Muito bem, queridos, quando falamos então sobre jejum, eu e você precisamos entender algumas coisas. A Bíblia, ela tem resposta para isso. Então eu quero tirar todas as suas dúvidas que você tem acerca do jejum nesse vídeo. E se você tiver mais alguma dúvida que não fosse falada aqui, você escreve aí nos comentários que nós vamos estar te ajudando e te apoiando. Amém? Porque há muitas pessoas que têm dúvida, né, como jejuar e o que é jejum. Muito bem. Então você vai aprender aqui nesse vídeo sobre, primeiro, o que é jejum. Amém? Primeiro, o que é jejum? Segundo, posso fazer jejum e tomar remédio? Isso é uma dúvida que paira no coração de muitas pessoas. Terceiro, quais são os cuidados após o jejum? Existem os cuidados que é após o jejum que precisa ser tomado. Quarto, o que não é jejum? Eu preciso entender o que não é jejum. E quinto, quais são os benefícios que o jejum traz? Tem alguns benefícios? Amém? Então eu peço, queridos, que você que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar se inscrevendo aí. Se inscreva em nosso canal. Nós estamos com 343 inscritos. Que esse número venha crescer, que esse número venha chegar a 1.000 inscritos. Porque eu preciso desses 1.000 inscritos para fazer um vídeo aqui ao vivo e você acompanhando conosco ao mesmo tempo. Amém? Então tudo se começa com oração. Nós já oramos aqui antes. E com uma leitura base da palavra do Senhor. E qual é a leitura base que nós vamos tirar? Está em Mateus, capítulo 9, e o versículo 14 e o verso 15, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, do discípulo João Batista, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejum? Eles falaram isso aqui para Jesus. Verso 15, Jesus então responde assim: E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Então, que Jesus ele está dizendo aqui, vai chegar um dia que o esposo será tirado e eles vão jejuar. Muito bem, queridos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, né, nós vamos perceber na Bíblia que dentro da cultura, né, da nação de Israel, na época da lei, o jejum ele era algo obrigatório. Isso está lá em Números, capítulo 29, versículo 7. Uma vez no ano, no 7º mês, eles jejuavam. Na lei era obrigatório, né, no 7º mês ali. Na época depois do exílio babilônico, né, nós vamos perceber que 4 jejuns eram observados. Isso está lá em Zacarias, capítulo 8 e o versículo 19. E lá fala de um período de restauração para a nação de Israel que seria restaurado. E ali começa a dizer que o jejum que seria do 4º mês, do 5º mês, do 7º mês e do 10º mês. Ou seja, isso foi após esse período do exílio babilônico ali
Deus trazendo essa promessa, aplicando também para o futuro uma restauração da nação de Israel sobre esses meses do jejum. Só que durante os dias de Jesus, nós vamos entender e observar que pelos fariseus, tá? Pelos fariseus, eles jejuavam na época de Cristo 2 vezes por semana. Aonde nós vamos ver isso? Eu vou buscar referência para você entender. Lá em Lucas, capítulo 18, quando aquele fariseu coloca em pé ali, em maneira de se vangloriar, 18, versículo 12 diz assim: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então era costume desses fariseus jejuasse 2 vezes por semana, mas isso era para eles se vangloriar, para eles mostrar uma religiosidade, né? Então, isso não foi aceitável diante do Senhor, porque esse fariseu, ele não foi se justificado, amém? Por quê? Porque ele foi com orgulho diante do Senhor, com oração, com orgulho, porque estava jejuando e porque era dizimista, ou seja, ele queria justificar através das suas obras, e as nossas obras, elas não nos justificam. Então, quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 4, né, e o 6 ali, nós vamos perceber que tinha algum propósito ali acerca do jejum. Primeiro, o primeiro propósito, soltar as ligaduras. Terceiro, desfazer as ataduras. Quarto, libertar os oprimidos. Terceiro, libertar os oprimidos. Quarto, despedaçar todo o jugo. Isso está lá em Isaías, capítulo 58, e o verso 6 ali. Muito bem, por quê? Eles faziam jejum, faziam sacrifício, mas oprimia os pobres, oprimia os escravos. Ele se sacrificava mais para mostrar para o Senhor que estava fazendo uma religiosidade falsa, né? Então, vamos entender, queridos, um ponto aqui agora, na nossa declaração de fé agora, vamos entender o que é jejum no capítulo 15, na página 146. Acompanhe comigo. O que é a nossa declaração de fé? É a nossa doutrina, aquilo que nós cremos, né, na palavra do Senhor, que quando fala sobre o jejum, lá vai dizer assim: o jejum é uma prática frequentemente entre nós na vida diária dos crentes, individualmente, e também em reuniões de culto com um objetivo específico, como acontecia nos tempos bíblicos. Santificai um jejum, ou seja, é acompanhado de uma santificação. Apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1,14. Aí também eles oravam para a escolha dos missionários que iam ser enviados. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, pôs as mãos sobre eles e os despediu. Então, o jejum, ele tinha aspecto individual, mas também, querido, coletividade. Ou seja, o jejum, ele é individual ou coletivo. Olha só aqui, continua. O jejum bíblico é abstinência de alimento acompanhada de uma atitude pessoal de contrição, dedicação e devoção. Amém? A pessoa tirar um período ali, se afastar-se, se santificar, uma devoção ao Senhor, uma entrega ao Senhor, um momento de contrito, de quebrantamento ao Senhor. Então isso isso é o jejum. Então o jejum, queridos, nós vamos perceber que é uma forma de nos quebrantarmos diante, de nos humilharmos. Não é apenas para receber poder. Poder Deus nos dá. Eu não vou jejuar para receber poder. Deus nos dá esse poder, essa autoridade. O jejum, ele tem um propósito, que nós vamos falar aqui. Ele é mortificar o nosso corpo. Tem benefícios para a minha e a sua vida.
Muito bem, vamos agora já trouxe aqui uma visão panorâmica do Antigo Testamento, né? Após o período babilônico e nos tempos de Jesus. Vamos então trazer para a minha e a sua vida, primeiro ponto que nós vamos trazer aqui. O que é jejum? Muito bem, o que é jejum? Essa pergunta soa na sua mente agora. O que é jejum? Então vamos trazer a resposta bíblica para a sua vida. Muito bem. O jejum é o quê? É a abstenção de alimento sólido ou líquido. O jejum, ele pode ser o jejum parcial ou o jejum coletivo. Muito bem. Então, o jejum seria o que então? Abstenção de alimento sólido, arroz, feijão, carne, ou líquido, que é água, guaraná, Coca-Cola, coisa que é líquida. Então, o jejum é a abstenção de alimento sólido ou líquido. Muito bem. Então, vamos entender aqui sobre o jejum absoluto. O jejum absoluto seria o quê? Você ficar sem comer, sem se alimentar primeiro e sem beber. Vamos mostrar na Bíblia resposta para a minha e a sua vida. Esther, capítulo 4, quando é para ela se apresentar diante do rei. Olha o que Esther ela vai fazer. Mardoqueu incentiva ela ali, né, que é o seu tio, incentiva ela a fazer isso. Se você não fizer isso, Deus vai enviar socorro de outra parte. E olha o que Esther faz, ela faz uma convocação coletiva. Olha só. Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acham em Suzã. Jejuai por mim e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as moças também, assim jejuaremos e iremos ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecendo, perecer. Ou seja, ela quebra alguns protocolos, ela jejuma um período de 3 dias. O jejum aqui de Esther é o jejum absoluto. Absoluto, ou seja, o completo. É não comer e não beber. Abstenção de alimento sólido e também do alimento ou do líquido. Então, esse é o jejum, que é o chamado de jejum absoluto. Quem fez jejum também absoluto foi o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, tudo eu vou mostrar na Bíblia para vocês entenderem. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo que nós vamos estar lendo aqui, capítulo 9, versículo 9. Paulo, quando teve um encontro com o Senhor na sua conversão, olha só. Esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Paulo não comeu e nem bebeu, ou seja, o seu jejum foi absoluto. Outro que fez um jejum absoluto foi Moisés. O Êxodo, capítulo 34. O Êxodo, capítulo 34. Versículo que nós vamos estar lendo, 28 e 29, que diz assim: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então veja que Moisés aqui, ele fez um jejum absoluto, ele não comeu e ele não bebeu. Ele não comeu e ele não bebeu. Muito bem. Esse é o chamado do jejum absoluto. Eu poderia nos falar aqui, nesse inteirinho, sobre o jejum de Daniel, queridos, que alguns entendem que é o jejum de Daniel. Eu, no meu ponto de vista,
eu acredito que o jejum de Daniel é um pouco cultural, né? Veja que um período de 10 dias ali, experimentou ali legumes ali, não as iguarias do rei. E veja que aquele que submeteu ele ali, viu que em 10 dias, né, o semblante dele está lá em Daniel, capítulo 1. Vou ler para vocês, versículo 15. Quando, né, se faz um teste ali, ele pede para que experimente ele ali por um período de 10 dias. Daniel 1, 15. Quando ele pede para o servo experimentar ele 10 dias, que se dê legumes a comer e a beber. Então se examine diante de ti a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. O 15. Ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Ou seja, ele ficou só comendo legume, né? E ficou melhor do que aqueles jovens que comia das iguarias ali do rei. Então veja, é o chamado jejum de Daniel, né? É o jejum de Daniel, que foi somente legumes, né? Verdura. E até a medicina, né, fala que o alface, né, faz bem para a saúde, o legume, né? Isso tem um benefício. E veja que Daniel, sem comer a gordura, aquelas coisas, ele ficou mais gordo do que, né, aqueles outros ali. Muito bem, é o chamado jejum de Daniel. E quando nós olhamos, queridos, para Marcos sobre Jesus, veja que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Né? Então veja, não diz que Jesus teve sede. Alguns entendem que o jejum de Jesus, baseado nesse texto, que Jesus fez um jejum somente a abstenção de alimento sólido, não líquido. Só que aqui apenas não está dizendo que ele teve sede. Então eu preciso entender. E no que a Bíblia cala, o homem também cala. No que a Bíblia fala, o homem pode falar. Então no que a Bíblia silencia, eu também devo silenciar. Então, eu não posso dizer que Jesus jejuou somente de alimento sólido, e também não posso dizer que ele alimentou de alimento sólido e líquido. O que a Bíblia está dizendo aqui para mim é que ele teve fome, só que o escritor aqui não pode ter colocado que ele teve sede também, mas isso nos leva a crer, nos leva a entender, porque se Moisés fez um jejum, uma abstenção total de alimento sólido e líquido, Esther fez, Paulo fez, por que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo não ia fazer um jejum de alimento sólido e de alimento líquido? Outro ponto, queridos, a ser observado é que o jejum sempre ele é acompanhado de uma vida de oração e uma vida de devoção a Deus. Atos capítulo 14, vamos ler a Bíblia, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, diz assim o versículo 23. E havendo-lhe por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, e encomendar ao Senhor em que havia crido. Queridos, eu sei que muitas pessoas fazem jejum trabalhando, tá bom? Amém, Deus abençoe por isso. Mas às vezes você está ali naquela atividade, você está no automático ali, você não tem um momento de estar ali e tal, falando com Deus a todo momento. O mais importante é você tirar um momento, se separar, se dedicar, né? Ou na igreja, ou na sua casa,
Mas você pode fazer o jejum trabalhando, se esse trabalho não interfere a sua devoção a Deus, o seu devocional com Deus. Porque você jejuma trabalhando, de repente você está no automático, naquela atividade ali, você não tem uma concentração a Deus. Porque isso é importante, você se concentrar, porque o jejum na Bíblia, queridos, sempre é acompanhado com oração. É jejuando o corpo, acompanhado de oração. Jejum e oração precisam estar interligados. Precisa, como nós lemos aqui em nossa declaração de fé, é um ato voluntário. Então, esse é o ponto a ser observado. Então, existe o jejum parcial. Parcial, você somente se abstém de alimento sólido, né? Ou jejum absoluto, abstenção de alimento sólido ou alimento líquido. Amém? Eu creio que vocês entenderam aqui o que é jejum. Então, o jejum é exatamente isso. Segunda questão que nós temos aí. Posso fazer jejum e tomar remédio? É outro ponto, querido, a ser analisado e ser observado. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades, têm as suas enfermidades e precisam de remédio constante. Eu não estou dizendo aqui para você pegar os seus remédios e jogar no mato. Não é isso. Deixar de tomar os seus remédios. Porque a medicina foi criada por Deus, ela foi deixada por Deus. Lucas era médico. No Antigo Testamento, as pessoas usavam a medicina, pastas, figos, usavam o remédio, tratamento. Lucas, inclusive Jesus abominasse, ele não tinha chamado Lucas, que escreveu Atos e Lucas. Ele era um médico. Jesus chamou ele e não reprovou a sua formação acadêmica. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou contra a medicina. Talvez você diz, pastor, eu tomo remédio, como que eu faço? Muito bem. Queridos, um ponto a ser observado. O remédio ele vai para onde? Ele vai para o seu organismo. Ele vai para o seu organismo. Só que, se você tomar o remédio, você vai precisar da água. Amém? E você não vai tomar só um golinho aqui. Pela lógica, você tomar no mínimo meio copo ou um copo cheio. Então, querido, se você toma remédio e você toma um copo cheio de água, você não está fazendo o jejum, abstenção de alimento sólido e líquido. Você está fazendo o jejum parcial. Então, pastor, eu não posso fazer jejum? Pode. Faz o jejum, mas faz o jejum abstenção de alimento sólido, não do líquido. Faz um propósito com Deus. Se você tem fé, amém, né, de não usar mais remédio, orar e Deus se curar, amém por isso, Deus abençoe. Mas se você não pode fazer um jejum, abstenção total de alimento sólido e líquido, faz outro propósito, queridos. Faz uma abstenção total de alimento sólido somente, não do líquido. Porque se você toma remédio, você não vai engolir só o comprimido. Se você toma um remédio, você automaticamente vai tomar água. E você estará quebrando esse jejum. Porque você está fazendo, ou não está fazendo alimento do líquido, ou seja, do líquido. Então, pode fazer, queridos. Pode fazer o jejum. Amém? Pode fazer, mas faz do alimento sólido. Porque você está tomando remédio, e Deus sabe todas as coisas, até quando vai o tratamento, só Deus sabe. Não sei se é definitivo, mas Deus sabe, conhece seu coração, as suas forças e a sua necessidade. É Ele que vai olhar para você, entender o desejo do seu coração e aceitar o seu jejum. Não é eu. Amém? Então vamos para a outra questão. Quais são os cuidados pós-jejum? 3. Outro cuidado, querido. Eu fiquei 2, 3 dias. E outro cuidado tem que ser analisado, queridos. 1 mês, 40 dias. Não é. Isso não é a doutrina. Quem fez isso foi Moisés, né? Elias, Jesus. Toma cuidado, queridos. Isso não é uma doutrina. Geralmente se fazia 3 dias. Né? Tira um período ali.
do pôr do sol ao nascer do sol, ou do nascer do sol ao pôr do sol, né? O povo judeu, eles faziam assim, né? Do nascer ao pôr do sol. Faz um propósito com Deus. Não se faça jejum dormindo, queridos. Não se faça jejum dormindo. Porque o jejum, como eu já disse, tem que ter uma dedicação acompanhada com oração. Se for assim, é fácil. Eu vou fazer um jejum. À meia-noite eu vou dormir, acordar no outro dia, 10 horas da manhã. Meu querido, não faça isso. Isso não é jejum aceito diante de Deus. Porque o jejum, como eu disse aqui, tem que ser acompanhado de um quebrantamento, um contrito, uma devoção a Deus. Não faça isso. Amém? Então, qual o cuidado pós-jejum? A glutonaria. Ah, eu estou 3 dias sem comer, então agora eu vou... Não, vou comer 3, 4 pratos. Isso faz até mal, queridos. Então, você fizer isso, quais cuidados pós o jejum? O cuidado é com a glutonaria. Gálatas, capítulo 5, 21. Invejas, obra da carne, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Ou seja, cuidado com a glutonaria. Então você estará pecando a Deus. E toma-se cuidado, querido, para você não fazer jejum, para receber uma bênção de Deus. E você ficar doente, você ficar enfermo. Depois você tem que fazer outro jejum, para receber a cura. Cuidado! Você vai fazer um jejum para Deus, né, fazer algo na sua vida. Depois você tem que fazer outro jejum para Deus te curar de enfermidade. Toma cuidado. Se você não aguenta fazer 1 hora, faz 2. Não aguenta 2, faz 3. Ou seja, se você não aguenta fazer 6 horas, faz 3, faz 2, faz 1. Se aguenta fazer 12 horas, faz. Se não aguenta, amém por isso. Então, esses são os cuidados pós-jejum, que é a glutonaria. Agora, o que não é jejum? Quarto, o que não é jejum? Queridos, o que não é jejum? Dieta. Dieta não é jejum. A pessoa fica sem comer. Tem pessoa que fica sem comer, mas não está jejuando. Isso é dieta. O jejum chamado jejum, hoje nós temos jejum intermitente para emagrecer. Isso também não é jejum, isso é dieta. Nós vamos ver que tem benefício também, queridos. Nós vamos entender isso. Mas isso não é jejum. Tem pessoas que fazem para emagrecer. É o jejum intermitente para emagrecer. Celular também não é jejum, queridos. Você pode fazer um propósito com Deus, fica sem celular. Mas isso não é considerado jejum. Porque o jejum, eu já disse aqui, que é a abstenção de alimentos sólidos, é ficar sem comer. Não é celular e nem jejum intermitente. Né? Jejum de chocolate também, isso não é jejum. Não, ficar sem comer chocolate, não. Isso não é considerado jejum. Então vamos para o quinto. Quais são os benefícios do jejum? Mas antes, queridos, talvez isso é uma pergunta que surge na sua vida também. O casal que está fazendo o jejum, agora vamos para um pouco o casal. Tem que ter um consentimento mútuo, se ele quer ficar 7 dias ou 3 dias. Se a esposa aceitar, amém, o esposo, ou vice-versa. Se um ou outro aceitar, se os dois tiverem concordância, pode fazer. Agora outra pergunta, o casal pode fazer relacionamento sexual enquanto está jejuando? Não, não pode. Eu vou provar na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, olha só. Não priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, aos dois. A oração e jejum, olha só, a jejum e a oração, depois a juntar outra vez. Não precisa ficar 6 meses, 1 ano fazendo esse propósito, não. É pouco tempo que a Bíblia fala, para Satanás não tentar pela incontinência, domínio próprio. Olha só. Então, o que nós entendemos aqui é que o casal deve se afastar um do outro, não automaticamente da cama, né? Se afastar de relacionamento sexual. Então o casal não pode fazer relacionamento sexual enquanto está jejuando. Porque precisa de uma vida de devoção e consagração. Não que o sexo é pecado, mas é porque ele precisa ter uma devoção. Porque eu já disse que é acompanhado de devoção, de uma dedicação a Deus. Então, queridos, lá em Mateus 6, não vou ler aqui, 16 a 18, veja que os fariseus, eles ficavam tristes, descabelados, não penteavam o cabelo, não escovavam, para mostrar uma religiosidade falsa. O jejum é individual, você não pode falar para ninguém, a sua esposa pode saber.
Mas você solteiro, você é individual. Se você quiser fazer um propósito com Deus, amém por isso. Amém. Só você e Deus também. Mas na vida do casal não pode ter isso. Agora você precisa entender que o jejum é individual ou coletivo. O jejum não pode falar para todo mundo. O jejum coletivo pode. Porque Jonas convocou toda aquela cidade, os reis, até os animais, ficou sem comer ali. Foi um jejum coletivo. Então pode fazer, convocar toda a igreja para fazer e saber o que está fazendo. Isso é o jejum coletivo. Então o jejum individual e o coletivo. O individual você não precisa estar falando, eu estou fazendo jejum hoje para Deus derramar. Não, não é isso. Você está se vangloriando e se orgulhando. Isso é um orgulho espiritual. Quais são os benefícios do jejum? Benefício espiritual, Colossenses 3,5, a modificação, né, do corpo, da vossa carne, né, nos humilhar, nos quebrantar. Tem benefício espiritual? Tem benefício espiritual, oração, devoção. O benefício físico também tem, peso, né, gordura, elimina os resíduos, né, toxinas, né, purificando os órgãos internos da pessoa. Veja que eu ia numa clínica, a pessoa pediu para falar sobre jejum, né, e o metabolismo, né, interno, né, melhora o metabolismo mais rápido, né, regulamenta o intestino, quem tem esse problema. Então existem esses benefícios físicos. Então tem benefício espiritual e benefício físico. Então, queridos, o jejum tem benefício espiritual. Só que eu não posso fazer para emagrecer apenas pensando em resultado de benefício físico. Você faz primeiro buscando o reino de Deus, benefício espiritual, e Deus vai fazer os físicos também na sua vida, vai promover o bem-estar na sua vida. Então o jejum, olha só, há uma frase aqui, o jejum, ele enfraquece o corpo, pode até enfraquecer o seu corpo, mas vai fortalecer o teu espírito. Amém? Então fecha com essa frase. O jejum pode enfraquecer o corpo, mas fortalece o teu espírito. Dentro de nós há dois leões. O leão da carne e o leão do espírito. O que eu alimentar, dar mais comida, ele vai sobressair, ele vai ser mais forte. Jesus é o leão da tribo de Judá. Satanás é como leão. Satanás quer que nós alimentemos as carnes, a roda da carne, mas Jesus não. Quer que nós alimentemos as coisas de Deus, do Espírito Santo. Então, que eu se alimentar mais, eu vou fortalecer mais. Então, se eu jejuar, me quebrantar, me fortalecer, eu vou fortalecer o meu espírito. Então, aprendemos aqui o que é jejum. Posso fazer jejum tomando remédio? Já falei aqui. Quais os cuidados pós-jejum? Já falei. O que não é jejum, também já falei aqui. E quais os benefícios do jejum, que é espiritual e físico. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilha e se inscreva. Compartilhe com mais pessoas o mais rápido possível para que outras vidas venham a ser alcançadas pela palavra do Senhor. Amém?